São 9 horas da manhã em ponto. O Jornal da Bandeirantes Gente mantém a tradição de fazer a primeira entrevista com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, nomeado para o cargo. Está no nosso estúdio hoje Paulo Sérgio Oliveira e Costa, que foi nomeado pelo governador no último fim de semana como o chefe do Ministério Público de São Paulo. Ele, pelos próximos 2 anos, vai ser o comandante das ações dessa instituição fundamental para o Estado Democrático de Direito. É o Ministério Público que cuida das questões dos direitos difusos e coletivos, né? Todos aqueles que têm a ver com a nossa sociedade. Doutor Paulo, primeiro parabéns pela nomeação, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar um pouco com os nossos ouvintes, os nossos assinantes e internautas também aqui do programa. Eu agradeço muito o convite, queria cumprimentar o Pedro, a Thaís, todos os ouvintes, os internautas do programa. Eu vejo como essa tradição de convidar o Procurador-Geral nomeado como um grande respeito e prestígio a esta instituição, que na verdade é uma instituição cidadã, que está a serviço do povo e que tem que, com toda a transparência, prestar todas as informações que sejam necessárias para a sociedade. De imediato, eu quero perguntar para o senhor sobre um problema que nós temos para resolver e o Ministério Público pode ajudar e muito nisso, que é a situação da Cracolândia. Há 30 anos nós convivemos com uma degradação total do centro de São Paulo por conta da questão das drogas. E olha, entra prefeito, entra Procurador-Geral de Justiça, sai Procurador-Geral de Justiça, governador, secretário de Segurança. E aqui no arquivo da Rádio Bandeirantes nós temos, acho que, horas infinitas de declarações que vão resolver o problema. Na visão do senhor, o que é preciso para resolver o problema? O que o Ministério Público pode fazer para ajudar a Prefeitura, o Governo do Estado e a Polícia a superar e a gente trazer a notícia que a gente mais quer aqui? Acabou a Cracolândia em São Paulo. Olha, de fato a Cracolândia é um problema extremamente complexo. Ali nós temos seres humanos em situação degradante. Hoje, com a chegada das drogas K, isso tem piorado ainda mais a situação daqueles usuários. E é uma questão que é uma questão social, algo que envolve o tráfico de entorpecente, que envolve desordem urbana, uma série de situações e que não tem um responsável apenas para solucionar esse problema. O que tem que fazer é avançar, mas avançar em algo que seja de uma maneira estruturada, conjunta. São os governos estadual, municipal, Ministério Público, Judiciário, polícias, todos os governos procurarem sentar, e isto eu vou privilegiar essa conversa com o governador e prefeito, dizer o Ministério Público está ao lado de ações que visem resolver isso, porque as pessoas às vezes não se dão conta que o tráfico de entorpecente é um crime cujo bem jurídico protegido, cujo o valor que é defendido, pouca gente sabe, é a saúde pública. E quando nós estamos diante do tráfico de entorpecente, você está pressionando o sistema de saúde, você está criando seres humanos que passam a ter a dependência numa situação como essa, está estragando o espaço público, lavagem de dinheiro, corrupção, homicídio, e tem tudo isso em volta dessa situação. Então eu vejo que, primeiro, é a atenção àqueles usuários, é o respeito, é o recolhimento, é o tratamento médico. Muito se discute sobre a questão de internação compulsória, internação não voluntária. Nós precisamos ver isso de maneira longe de qualquer ideologia, né? Nós temos que olhar com empatia, com atenção àquela pessoa que está lá, onde qualquer pessoa que não é nem médico sabe que aquela pessoa não tem capacidade de discernimento. Então, o desafio é o seguinte: a sociedade tem que deixar ele nessa situação ou nós temos que criar mecanismos para retirá-lo de lá? Então, o Ministério Público vai incentivar a criação de protocolos que sejam muito adequados, que sejam não é no sentido de valorizados, mas que sejam aceitos por todas as instituições para que nós possamos fazer o movimento. E eu sei que há essa intenção por parte do governador, que me falou, e do prefeito, que ontem esteve comigo e me afirmou também o desejo. Vai mudar a postura do Ministério Público em relação à Cracolândia? Olha, eu falo pelo Ministério Público em termos administrativos, eu sou uma pessoa de muito diálogo. Às vezes, as posturas que um ou outro promotor tenha tido em relação a isso, nunca é de atrapalhar esse assunto, mas, na verdade, talvez faltasse o incremento de alguma medida que seja mais adequada. É muito caro você tratar dessa situação, né? Então, os governos têm que nos dar também a possibilidade concreta de não só
acolher e na desinternação fazer um encaminhamento dessa pessoa para que ele não volte. Né? Então, são uma série de assuntos que vão resolver. No Ministério Público, eu posso afirmar que existe uma boa vontade de resolver essa questão. Sônia, nós estamos recebendo o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, que hoje está aqui no nosso estúdio. Sônia. Tudo bom, doutor Paulo? Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. O senhor falou a respeito da Cracolândia, mas aí nos remete a vários outros desafios, né, que o senhor vai ter pela frente muito trabalho, como o crime organizado. E hoje, se a gente perguntar, né, com um ano de eleições municipais, os institutos de pesquisa, qual o principal problema da sua cidade? A violência vem sempre em primeiro lugar. Falam de saúde, de educação, ok, mas assim, segurança pública é o assunto mais urgente, não só de São Paulo, mas como do Brasil. Como é que o senhor olha para esse problema e como o senhor pretende dialogar com as outras autoridades para que esse problema seja resolvido? Crime organizado, violência, segurança pública. Sônia, muito obrigado por essa pergunta. O que eu tenho dito desde o momento da minha nomeação é que não é possível que o Estado continue a ser desafiado pelo crime organizado. E quando eu digo Estado, digo nação, todos nós. Né? Esta fala não significa que houve qualquer alteração de rumo na condução do Ministério Público. Longe disso. Eu sou uma pessoa absolutamente de diálogo, serena, tranquilo, mas sou alguém que prestou concurso há 38 anos atrás e vê no Ministério Público a nossa missão constitucional de justamente ser firmes dentro da lei em relação à questão da criminalidade. Nós tivemos 2 exemplos recentes que foi de aplaudir. Há poucos dias atrás, aquela operação que ocorreu depois de muitos anos, com muita inteligência, com muita estratégia, com muita ação científica nas empresas de ônibus, onde tristemente se constatou que todos nós já imaginávamos, né? O crime organizado está sem fronteiras agora, ele está se aproximando cada vez mais de ambientes corporativos, como de ambientes políticos nessa operação que foi feita durante essa semana. Então, o que eu pretendo é privilegiar e apoiar todas as ações que são feitas através do nosso GAECO, junto às polícias civil, polícia militar, para que nós possamos, através de inteligência, estar sempre avançando mais. O Estado tem que mostrar que é mais organizado que o crime. E ações realizadas como essas, com muita... de uma maneira em que não houve qualquer constrangimento. Imagina se entrar numa empresa de ônibus e ali encontram armas, rifles, encontra droga, encontra ouro, né? Isso dentro de uma empresa de ônibus, o Estado entrar lá, afastar as pessoas responsáveis, a prefeitura assumir aquele serviço, não haver perda para a população, não ter vazamento da operação e não ter reação do crime. Então isso é para o sistema aplaudir e para a sociedade confiar no Estado. Então é dessa maneira que nós pretendemos agir em relação a todos os órgãos de segurança e a todas as esferas de governo, inclusive a esfera nacional. Nós estamos contando com um apoio muito grande da Secretaria Nacional de Segurança Pública, já que muitas questões perpassam para essa esfera. A gente está recebendo aqui no estúdio o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, recém-empossado, tomou posse agora na terça-feira, né, doutor Paulo? E uma discussão que se coloca já há muito tempo, sobre a qual a gente fala bastante aqui no Jornal Gente, é sobre o custo geral da estrutura da justiça no Brasil, não é? Que é uma das mais caras no mundo quando a gente faz a comparação do custo versus o PIB dos países. Na Europa, mesmo aqui na América Latina, há estruturas bem mais baratas do que a que existe no Brasil. Eu queria ouvi-lo a respeito disso. De que forma o Ministério Público pode devolver mais para a sociedade em relação àquilo que ele custa para os cidadãos? Olha, eu posso dizer pelo Ministério Público. De fato, durante a campanha, nós reconhecemos que as ferramentas que nos trouxeram até o instante da pandemia não são as mesmas ferramentas que nos vão levar daqui adiante. A tecnologia mostrou que é uma ferramenta extraordinária para você acabar com a burocracia, para você não cair na armadilha daquelas ações que não trazem nada.
No Ministério Público eu vejo que nós ganhamos tantas atribuições pela Constituição Federal que a instituição acabou crescendo muito, se aparelhando muito para dar conta dessas estruturas, mas hoje eu vejo que nós temos que ter mais autonomia para escolher aquelas demandas que efetivamente têm um caráter pedagógico de atuar. Em relação ao custo de tudo isso, é evidente que em todas essas instituições, a folha de pagamento, né, cerca de 80%, 85% é pagamento de pessoal, né, e o restante é de investimento, que falta muito em termos de investimento para que nós possamos ajudar. Por outro lado, eu não faço discurso corporativo, eu apenas trago mesmo algo que é um dado de realidade. Essas carreiras, ao mesmo tempo, têm que ser atrativas. Elas têm que trazer os melhores quadros. É um concurso dificílimo, onde a pessoa faz uma opção de uma vida também dentro do Ministério Público. Existe um sistema remuneratório que vem acompanhar isso. Mas nós temos que, permanentemente, com atenção à modernização, à quebra da burocracia, procurar diminuir o custo e o peso para o Estado das nossas ações. Então eu reconheço que sempre é possível cortar gordura, né? Nós temos esse tipo de gordura na instituição e nós vamos ter um trabalho muito eficiente, muito forte nisso. Aproveitando esse assunto de dinheiro, né, vez por outra, e aqui eu não vou tratar de nenhum caso concreto, apenas a tese para saber o que o senhor pensa, o que pode ser mudado a respeito desse assunto. Chega aqui que o Ministério Público embargou uma obra. Aí a obra ficou lá embargada, depois a Justiça concede lá a quem está demandando o poder de retomar aquela obra. Em 2019, doutor Paulo, eu fiz uma reportagem aqui para a Rádio Bandeirantes com dados da Controladoria do Estado que apontavam que São Paulo tinha 45 bilhões de reais de prejuízo com obras que são paradas. Não é hora de mudar um pouco a postura, olhar um pouco com uma atenção mais moderna para essa questão de ficar embargando, fechando tudo, à torta e à direita, acolhendo qualquer tipo de argumento, indo para o judiciário, aparecendo na mídia. O que dá para fazer para a gente ter um pouco mais de compromisso e olhar? Porque às vezes a obra ela vai custar X. O tempo que ela ficou parada, ela passa a custar 30 vezes mais que o X. Então ficou mais caro para todos nós pagarmos essa conta. Bom, você tem toda a razão. Eu tenho proposto um Ministério Público que priorize ações menos demandistas e mais estruturantes. Aquelas ações onde você efetivamente não troca papel, que você use o acordo de não persecução penal, o acordo de não persecução civil, os termos de ajustamento de conduta, uma série de mecanismos de autocomposição que vão dar uma eficácia muito melhor do que isso, com razão, você tem dito. E eu tenho uma posição, que eu acho que é a posição que vários órgãos de controle no Brasil já estão assumindo, que é, por exemplo, isso que nós falamos dessa empresa de ônibus. Não fechar a empresa, afastar os responsáveis e fazer a investigação e salvar o serviço, né? A mesma coisa em relação às obras. Então, procurar verificar em todas essas medidas que o Ministério Público for fazer, que a culpa não é a obra, a culpa é quem fez a obra daquela maneira. E que se você puder criar as condições, né, durante essa investigação de não interromper serviço, de você fazer com que o cidadão possa ter essa obra no tempo necessário, a gente tem que privilegiar. Então, eu vejo que isso daqui é uma maneira moderna que tem sido recepcionada pelo Ministério Público para atuar. Doutor Paulo, uma questão aí que mexe muito com a nossa audiência e nós gostaríamos de saber qual a posição do senhor em relação à maioridade penal? Como é que o senhor vê hoje a problemática do menor infrator no país? Olha, eu em 2003 até 2004 eu tive a oportunidade de presidir a antiga FEBEM em São Paulo. Foi justamente na época em que ocorreu aquele triste crime envolvendo o Champinha, né, que matou aquele casal de namorados. Naquela época houve uma discussão tremenda a respeito da menoridade penal, uma questão que é tão constitucional que só uma PEC para resolver isso. Eu dizia que isso é uma matéria tão importante que ela tem um nível de ser plebiscitária, né, onde a sociedade tem que discutir isso. Mas eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Enquanto as pessoas ficam discutindo, naquela época, juntamente com o então governador
Cláudio Lembo, que estava assumindo na interinidade do governador Geraldo Alckmin, nós discutimos com outras pessoas um projeto de lei que não diminuía a menoridade, mas que faria com que o prazo de internação, que hoje é de até 3 anos, nos casos de crime hediondo, nos casos de crime e violência, poderia ir até 15 anos de internação daquele adolescente, né? Então, você não estaria reduzindo a menoridade, mas você estaria ampliando o prazo hoje, que é muito diminuto, para responder a uma consequência pelo fato grave feito por adolescente. Como eu digo que essa é uma questão que envolve a sociedade brasileira, isso não pode virar guerra, essas discussões, como toda vez procura se fazer. É uma pena que nós não conseguimos, às vezes, encontrar um ambiente para ser feita essa discussão, mas eu sou a favor de que se discuta a melhor solução. Então, eu não vou dizer aqui, por favor... que e não é o formato atual, na opinião do senhor? Não, não é o formato atual. Assim, eu não vou propor, e eu não defendo aqui redução de menoridade, por favor. Eu só acho que quando o Estatuto da Criança e do Adolescente determina como tempo de internação até 3 anos, é um prazo muito pequeno para alguém que pratica um latrocínio ou que pratica um crime dessa violência. E tem uma questão curiosa. Quando você fala que alguém vai ser sentenciado a ficar 1 ano, ou melhor, até 3 anos internado numa unidade da Fundação Casa hoje, a pessoa não sabe se vai ficar, quanto tempo vai ficar. Né? Ela vai ficar sem saber, dependendo do comportamento. Hoje você sabe quanto tempo você precisa de uma faculdade de direito, até o próprio criminoso comum sabe que é 1 ano que vai ficar, 2 anos, 3 anos. Então, o que eu vejo é que é um debate que tem que ser travado, mas com muita tranquilidade pela sociedade, é difícil, mas sem características ideológicas, né? Porque enquanto isso, as coisas vão acontecendo. É porque é o seguinte, né, doutor Paulo, a gente vê crimes aqui que são praticados por adolescentes de 16, 17 anos, eles são hoje capturados, né, pelo crime organizado com esse benefício. De um delegado de polícia recente aqui de São Paulo que dizia que o menor de idade no Brasil ele é como 007, ele tem licença para matar, porque ele mata e depois chega lá na Fundação Casa, fica um tempo lá e acaba novamente ganhando a liberdade. Mas eu queria perguntar para o senhor também sobre outras questões, para a gente ficar falando só de crime aqui, né? Afinal de contas, o Ministério Público tem outras atribuições. Privatização da Sabesp, assunto que vai chegar lá na instituição, se é que não chegou ainda. Se é que não chegou ainda. O senhor é favorável à concessão da Sabesp para iniciativa privada? Olha, eu vou me reservar a não dar a minha opinião, mas eu vou dizer que esse debate está sendo travado também dentro do Ministério Público já há algum tempo. Todos os promotores que atuam na área do meio ambiente têm, com muita responsabilidade, se debruçado sobre todas essas questões. São questões técnicas muito valiosas. Eu sei que isso é uma proposta do governo do Estado e que tem conseguido aprovar diversas leis para que se permita, dentro do contrato, que isso aconteça, né? Eu vejo que nós temos que tratar essas discussões de maneira muito tranquila, na medida em que nós temos que reconhecer que também existem um percentual muito pequeno ainda de tratamento de esgoto em algumas bacias, em alguns locais. Então, o que eu tenho que ver é o seguinte, né? Para mim, por ser pragmático, é o seguinte: quanto isso efetivamente vai representar no aumento percentual do esgoto tratado? Porque hoje nós temos em alguns lugares 60%, maioria 25% em várias bacias, e isso daí não ajuda a sociedade. Isso impacta também o serviço de saúde. Então, pelo que nós verificamos, a tarifa ela vai aumentar em qualquer circunstância, né, da água agora. O desafio é saber exatamente se aumentando a tarifa continua com esse mesmo sistema que nós temos e que a realidade é que não atende efetivamente todos os locais, ou com este mesmo aumento de tarifa, é certo que a proposta da desestatização vai fazer com que o sistema melhore. Então, o Ministério Público ele quer todos os elementos, né? Já me parece não existir inconstitucionalidade na aprovação das leis, né? Resta só verificar depois outras questões. Para a gente finalizar a entrevista, o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa ficou na 3ª colocação
da lista na consulta que foi feita com promotores e procuradores que votaram no último fim de semana. Foi a primeira vez que um terceiro colocado da lista foi nomeado pelo governador. E as notícias divulgadas antes e depois da eleição dão conta de que houve uma interferência do ministro Alexandre de Moraes, um pedido para que o senhor fosse escolhido pelo governador. Isso é verdade? O senhor conversou com o ministro? O governador sinalizou algo para o senhor na hora da sua nomeação? Bom, eu queria muito rapidamente dizer o seguinte. Quando nós, 5 candidatos, nos inscrevemos para a eleição, nós nos inscrevemos para integrar uma lista tríplice, não uma lista classificatória. É isso que as pessoas precisam entender. Não existe classificação. Quando você integra a lista tríplice, essa lista é praticamente zerada e vai para o chefe do executivo, que tem a representação indireta do povo de São Paulo, dentro do sistema de freios e contrapesos. A partir daí, o governador ele passa a conversar com várias pessoas do mundo jurídico em relação a isso. Então, não sei com quem ele conversou, não tenho essa informação, conversou comigo, como deve ter conversado com outros candidatos, tivemos uma longa conversa onde ele analisou a história, onde ele analisou o currículo, o equilíbrio, a confiança, a maneira de se portar num momento histórico como esse, e eu fiquei muito honrado com a nomeação e assumo o cargo absolutamente tranquilo, porque terceiro lugar, porque nunca tivemos 3 candidatos praticamente na lista, né? Eram 2 candidatos, então isso não significa muita coisa. Eu não coloco em relação ao ministro Alexandre de Moraes, não conversei com ele, não conversei com nenhuma pessoa e respeitei o processo. Perfeito. Quero agradecer então ao Dr. Paulo que esteve conosco hoje aqui. Tomara que volte várias vezes ao longo desses 2 anos para conversar conosco aqui no Jornal Gente. Foi um prazer recebê-lo. Boa sorte. Muito obrigado. Eu poderia dar só um Claro. agradecimento final? Claro. Eu queria deixar aqui só registrado que a minha proposta inicial é uma proposta do Ministério Público voltar a se comunicar melhor com a sociedade. Nós temos a Coordenação Nacional de Defesa das Vítimas e eu pretendo, enquanto Procurador de Justiça, Procurador-Geral, ampliar a cultura de você informar a vítima. Olha, meu nome é Paulo Sérgio, eu estou com o seu caso de roubo. O seu roubo caiu em tal vara, segue a denúncia, segue a sentença criminal. O senhor tem direito a uma reparação de dano. Isso nós vamos fazer através da tecnologia, do celular, o disparo de celular que informe o cidadão. Então, nós ficamos assim muito tempo só preocupados com o réu, preocupados, o que é natural, porque o promotor tem que buscar a responsabilização do réu, mas a vítima que é o protagonista. Nós temos que dar dignidade para a vítima e dizer aqui para a Rádio Bandeirantes, o MP tem lado. O nosso lado é o lado da vítima do crime e a vítima da violação de direito. Aquela que sofre com a insegurança alimentar, aquela que sofre com a ausência de direito social. Então essa vai ser aqui vamos dizer, se eu puder deixar algo ao final do meu mandato, que seja um Ministério Público que tenha mais atenção para a sociedade. Boa sorte, Dr. Paulo. Obrigada, hein? Na sequência aqui no